Hola a todos y todas, ¿cómo están? Ustedes deben estar preguntándose por qué estamos hablando de San Valentín en junio. Y ya les cuento que en Brasil celebramos este día o algo parecido a eso en junio. Entonces, esta será una clase, un video como otras que ya hicimos aquí que voy a aprovecharme de la fecha, una fecha de conmemoración en Brasil, para contarles un poquito cómo es la cultura y algo de vocabulario. Estas clases son en portugués, ustedes ya saben, entonces vamos a practicar y a conocer cómo es el San Valentín en Brasil. Eu comecei aqui já com um documento aberto para fazer anotações, e a primeira coisa que eu preciso comentar com vocês é que no Brasil, nós não chamamos esse dia de San Valentim ou San Valentim. Aqui nós dizemos que é o Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados é o dia 12 de junho. Bom, namorado ou namorada em português corresponde a um falso cognato em castelhano. Seria como dizer novio e novia em castelhano. Então, nós chamamos de namorado ou namorada. Ou seja, é aquele relacionamento que vocês já têm algum tipo de intimidade, de comprometimento, mas ninguém está pensando ainda em se casar, ok? Então, a gente tem esse falso cognato porque no Brasil, em português, aliás, né, mas sempre falando aqui do ponto de vista do Brasil, nós também temos a palavra noivo e noiva. Só que isso aqui é para falar sobre aquelas pessoas que estão já comprometidas para se casar. Então, em um casamento, por exemplo, na cerimônia de casamento, nós temos os noivos, que são as pessoas que estão se casando. Então é uma palavra parecida em castelhano, mas e digamos que está no mesmo contexto, mas é um outro estágio de relacionamento. Então, namorado e namorada, digamos que é a primeira fase, né, desse relacionamento. Também tem uma diferença em relação a San Valentim. Ou São Valentim. Sempre que você encontrar nomes de santos que estão San em castelhano, em português vai ser São. Então, São Valentim. Outra diferença em relação a essa data é que geralmente San Valentín es una fecha para celebrar el amor y la amistad, o amor e a amizade, certo? Mas aqui no Brasil, o Dia dos Namorados, ele não vai ter muito a ver com amizade, não vai ter muita relação com amizade. Nós celebramos só o amor aqui. Então, geralmente é uma data em que os casais, casal é uma palavra importante para gente, eu já vou falar sobre ela, mas é uma data em que os casais, casal singular, casais plural, eles, celebram o amor, eles celebram o seu relacionamento. Então é uma data em que os casais vão jantar, eles trocam presentes, eles fazem algum tipo de homenagem ao seu namorado ou namorada, esposo ou esposa, certo? Nós chamamos de casal 2 pessoas em uma relação, né, em castelhano, vocês poderiam chamar de pareja, por exemplo. Então, um casal, digamos, o esposo, a esposa são um casal, uma pareja. Mas nós também usamos essa palavra para falar sobre, sobre uma duplicidade, né. Então, por exemplo, se eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, eu posso dizer que eu tenho um casal de filhos. E aqui, obviamente, não vai ter nenhum tipo de relação romântica, nada disso, tá? Mas é para falar dessa duplicidade e dessa oposição, homem e mulher, ok? Então, casal.
Bom, então o Dia dos Namorados é uma data para casais de namorados ou pessoas casadas ou, enfim, qualquer relacionamento romântico, não de amizade, que essas pessoas têm. E é muito comum, então, essas pessoas trocarem presentes ou saírem para jantar ou fazer as 2 coisas, né. Então troca presente, sai para jantar, almoçar, enfim, alguma coisa desse tipo. Então é uma data comemorativa. Aí você pode perguntar: "Mas então vocês aí no Brasil não têm nenhum dia para celebrar a amizade?" E a resposta é que não. Com certeza deve ter alguma data, dia do amigo. Eu vou procurar até para falar para vocês aqui se nós temos, espera aí. Ok, dia do amigo nós temos, é dia 20 de julho, mas assim, não é nenhuma data comemorada como o Dia dos Namorados ou como é el Dia de San Valentín, ok? Então, não temos essa data de amor e amizade. Eu sei que essa data, também ela não existe em alguns outros países, isso não é só algo do Brasil, e também sei que pode ser diferente, tem lugares que é em fevereiro, tem lugares que é em setembro, isso pode mudar. Mas tem uma história interessante sobre por que aqui no Brasil nós comemoramos o Dia dos Namorados em junho. Por que junho, né? Metade de junho, mais ou menos, 12 de junho. E a história é um pouco nada romântica, na verdade, não é uma história nada romântica. Ela foi criada em 1948 por um empresário brasileiro, de São Paulo, e o objetivo era bem comercial, porque se você for pensar, pelo menos aqui no Brasil, essa época do ano é um mês que não tem, nenhuma outra data comemorativa, né. Então, nós vimos que a gente tem a Páscoa, depois vem o Dia das Mães, em julho tem férias escolares, geralmente, depois em agosto tem o Dia dos Pais, mas em junho não tem nenhuma data comemorativa. Então, para movimentar o comércio, esse empresário criou ao Dia dos Namorados. Isso foi se enraizando. Enraizar, eu estou falando de criar raízes, certo? Imagina numa árvore, enraizar, criar raízes. Imaginem uma árvore que cria raízes muito fortes, é muito difícil tirar aquela árvore dali, só cortando, né? Então a gente usa isso de maneira não literal também. Eu quero dizer então que o Dia dos Namorados ele foi se enraizando na cultura brasileira até se tornar a data que é hoje, comemorada nacionalmente. Não é um feriado, né, mas é uma data comemorativa muito celebrada no Brasil inteiro por todos os casais apaixonados. Apaixonados Apaixonados, vocês devem conhecer essa palavra em castelhano como enamorados, ok? Então, é uma data para esse fim, eh, comercial, né, as pessoas vão comprar presentes, vão movimentar o comércio, mas também para ali fortalecer os relacionamentos. Bom, mas como que é aqui no Brasil? As pessoas realmente comemoram? E eu vou falar para vocês que sim, é muito comum. Então, nas redes sociais, por exemplo, é uma data em que as pessoas colocam as suas fotos com seus namorados ou esposos, ou enfim, com a pessoa com quem ela está, né? Ele, ela está. Também é muito comum, a troca de presentes e principalmente é muito comum essa coisa de sair juntos, né, sair para jantar. Então dependendo, o restaurante, dependendo o lugar, é bom você fazer uma reserva com antecedência para não ficar sem, ir a um lugar especial que você queira muito ir com o seu namorado, namorada, esposo, esposa. Então isso realmente é uma data essa realmente é uma data, celebrada.
no Brasil. Tem pessoas que não ligam muito para isso, não se importam muito com isso. Então, não tem nenhum tipo de comemoração. E eu vou confessar para vocês que eu sou uma dessas pessoas. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não comemoro o Dia dos Namorados. Para mim e para o meu esposo, não é uma data importante, assim. Nós temos datas importantes no nosso relacionamento. Por exemplo, o dia que nós nos casamos, quando nós começamos a ficar juntos. Então, nós damos preferência para comemorar essas datas que têm um significado especial para gente. Mas tem pessoas que gostam de comemorar as datas especiais e o Dia dos Namorados, então isso é muito variável. Mas eu acho que muitas pessoas sim comemoram o Dia dos Namorados no Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho de vocabulário então também de relacionamento, né, para a gente finalizar talvez esse assunto, hoje um pouquinho mais resumido, mais curto. Mas nós falamos de namorados, nós também falamos, de pessoas noivas, né. Deixa eu voltar aqui. Então nós falamos namorado, namorada, noivo, noiva. Para aumentar esse vocabulário de relacionamentos, nós também temos então esposo e esposa, né, pessoas que são casadas. Não necessariamente precisam ser casadas oficialmente, você pode não ter assinado um papel e nada disso, mas você mora junto com a pessoa há muito tempo, vocês têm um relacionamento muito, de muito tempo, muito sólido, e você pode falar: "Ah, ele é meu esposo, ela é minha esposa". Podemos falar também de relacionamentos que se acabam, né. Então quando pessoas são casadas, elas podem, por exemplo, se divorciar. E aí, essa vai ser a palavra, divórcio, né, é o que acontece, então, eu passei por um divórcio. Nós temos o verbo que ele é sempre junto com um pronome, então é se divorciar. "Ah, ela se divorciou, ele se divorciou, eles vão se divorciar". E o estado civil, digamos assim, dessa pessoa é divorciado ou divorciada. E também às vezes acontece de uma das pessoas morrerem, né. É um pouco triste falar isso no Dia dos Namorados, mas acontece. E aí a pessoa que era casada, quando o seu parceiro ou a sua parceira, né, morre, então essa pessoa se torna viúvo ou viúva, ok? Essa é a palavra que nós damos para essas situações. Agora, também tem aquele tipo de relacionamento, digamos assim, que ele vai vir antes de um namoro, tá? E também vamos combinar aqui que não necessariamente ele vai se tornar um namoro. Sabe quando você conhece uma pessoa que vocês estão se conhecendo, então você se interessa por ela, ela se interessa por você, mas vocês ainda não têm assim um relacionamento oficialmente, vocês não nem se apresentam como namorados, porque vocês ainda não têm esse relacionamento. Vocês estão saindo juntos, estão se conhecendo. Aqui você pode ter muitas palavras para isso, inclusive as palavras, a maneira como você chama, também é um pouco geracional, né. As pessoas mais velhas vão ter seu vocabulário, as pessoas mais jovens vão ter seu vocabulário. Vocês precisam de uma informação sobre mim, é que eu sou millennial, então, tudo o que eu falo, ou quase tudo, está um pouco relacionado a pessoas dessa minha geração. E na minha geração, e eu acho que hoje em dia ainda continua se usando esse vocabulário, apesar de terem outros, mas a gente chamaria de ficante, vem do verbo ficar, ok? Porque, então, quando você está saindo com uma pessoa sem muito compromisso ainda, vocês só estão se conhecendo, você pode dizer que você está ficando com essa pessoa. "Ah, eu estou ficando com tal pessoa", ou "Eu fiquei com tal pessoa". Isso significa que vocês estão se conhecendo, pode haver um relacionamento, digamos, físico, nesse encontro de vocês. Pode ser uma coisa que vai durar uma semana, ou vai durar um mês, ou vai durar 2 meses.
não importa, mas, você vai dar esse nome então de ficante e vocês estão ficando. Se depois de um mês vocês falam: "Não, a gente tem aqui uma coisa especial, né, vamos começar então um relacionamento um pouco mais comprometido", aí então vocês vão se chamar de namorados, né, namorado, namorada. Eu confesso que eu já nem sei como são as coisas hoje em dia, eu estou casada há bastante tempo, apesar dessa minha carinha de jovem. Eu estou casada há bastante tempo, então eu já não sei muito como funciona, há quanto tempo é necessário para você chamar uma pessoa de namorado ou namorada. Eu estou calculando aqui um mês, né, sei lá, mas pode ser que seja menos, pode ser que seja mais, acho que depende das pessoas, né. Bom, então agora você já sabe que no Brasil nós não temos San Valentim, o que nós temos é o Dia dos Namorados e todas essas categorias aqui, ó, poderiam, né, comemorar um Dia dos Namorados, quer dizer, sair para jantar, trocar presentes, enfim. Aí vai depender se a pessoa está interessada nesse tipo de troca de presentes, de comemoração ou não, né. Como eu falei, algumas estão, outras não. Me contem como é o Dia dos Namorados ou El Dia de San Valentín, onde você mora, como é a celebração, tem muita gente que celebra ou não, como que funciona? Me conta, eu quero saber, tenho curiosidade. E se vocês têm alguma dúvida, manda aí mensagem, deixa seu comentário e eu tento te ajudar da maneira como eu consegui aqui. Compartilha esse vídeo com quem está estudando português ou se interessa pela cultura do Brasil e talvez, você consiga ajudar essa pessoa aí com um vídeo para ela conhecer um pouquinho mais e praticar o português também. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.